Olá, jovens! Eu sou a Marina, sou estudante de Biologia e hoje eu vou participar dessa videoaula gravada para vocês. Espero que gostem também. Fala, meus queridos. Eu sou o Léo, estudo Biologia na Unesp e ajudei a produzir essa videoaula para vocês. Espero que vocês gostem. Oi, gente! Espero que estejam todos bem. Eu sou a Paola, faço Biologia na Unesp. Nós preparamos essa videoaula com muito carinho para vocês, esperamos que gostem. Olá pessoal, meu nome é Elisa, eu também estou estudando Biologia na Unesp, para que daqui a alguns anos eu possa ser professora de Ciências e Biologia. Oi, pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Hoje a aula vai ser sobre usinas de geração de energia. Mas primeiro, você sabe o que é uma usina de geração de energia? É bem simples. A tomada que você liga sua TV, carrega seu celular ou a lâmpada que você acende precisa de energia. Então, essas usinas são instalações industriais que, ao final de todo um processo mecânico, gerará a energia elétrica usada na sua casa. Um tipo de usina é a solar. Ela produz a energia elétrica a partir da luz e do calor do sol. Aqui temos exemplo de um parque solar no deserto de Nevada, nos Estados Unidos. As usinas fotovoltaicas têm a energia solar, que é resultante da conversão da irradiação da luz do sol em energia elétrica por meio dessas placas aí nessa foto, abaixo, e ela é feita de um material semicondutor, ou seja, conduz a eletricidade mesmo que em poucas proporções. As usinas termosolares, elas se concentram em um campo onde a incidência da luz solar é muito alta. Assim, são colocados vários espelhos côncavos, como a foto do slide anterior, para captar essa luz. Embaixo, há um reservatório de água que será aquecido em consequência dessa luz. Assim que a temperatura e pressão desse tanque aumentar, uma turbina é acionada e assim a energia é gerada. As vantagens são que elas não emitem gases poluentes, têm baixo custo de manutenção, há grande incidência de luz no Brasil e ela pode ser instalada em muitos lugares e ocupa um pouco espaço aqui no Brasil. As desvantagens são climas nublados, chuva ou neve podem causar impacto na geração de energia, locais afastados da linha do Equador recebem menor luminosidade e são menos eficientes na captação de luz. Proporcionalmente, produzem menos energia que as termoelétricas, por exemplo. As usinas eólicas. O significado da palavra eólica é desenvolvido a partir da ação do vento. Portanto, a energia do vento é transformada em energia útil. Ela surgiu a partir da crise do petróleo nos anos 70 como uma saída para nova fonte de energia. É uma fonte remota, sabe-se que desde a antiguidade a força do vento é usada para barcos que se moviam através dela e até trabalhos de moinhos. A energia do vento funciona com a transformação da força do vento em energia elétrica através de uma turbina eólica com hélices que giram na velocidade do vento. O vento roda as pás da turbina, fazendo girar o rotor, que por sua vez transmite a rotação para um gerador, que converte toda a energia mecânica recebida em energia elétrica. Ela pode ser usada em vários sistemas. O sistema isolado, que são sistemas que se encontram privados de energia elétrica proveniente da rede pública, sendo utilizados para abastecer certas regiões. Sistemas híbridos, que produzem energia elétrica em simultâneo com mais de uma fonte, nomeadamente painéis fotovoltaicos ou turbinas eólicas. Um exemplo é a energia solar. E sistema interligado à rede. São sistemas que inserem a energia produzida por eles mesmos na rede elétrica pública. E existem vários tipos de parques eólicos, os onshore, que são localizados em terra, e os parques eólicos offshore, localizados em água. E eu falei, e vocês devem estar se perguntando várias coisas, como por exemplo, o que é um aerogerador? Chega de suspense, o aerogerador é o que está aí na figura. Ele é um equipamento gigantesco, composto de várias partes e nomes, e o que importa pra gente hoje são os grifados em amarelo: a torre, o gerador, a pá rotatória e o cubo rotor. As vantagens são diminuição da dependência de combustíveis fósseis, redução da emissão de CO2 na atmosfera, é uma fonte inesgotável,
tem ótimo retorno de investimento, onde rapidamente recupera a energia usada para instalação e manutenção, e geração de emprego nas regiões. As desvantagens são poluição visual, visto que são instalados em áreas livres para aproveitar o vento, a poluição sonora, em decorrência do barulho dos ventos e das turbinas, os impactos sobre a fauna local, que pode degradar hábitats, e variação na velocidade do vento no decorrer do ano e das estações. Então agora vamos entender como funciona uma usina nuclear. Inicialmente, o que seria uma usina nuclear? Então é uma instalação industrial que produz energia elétrica, ou seja, aquela que chega em nossas casas e nos permite a utilização dos computadores, dos televisores, da geladeira, entre outros, a partir de reações nucleares. Quando a gente fala de reações nucleares, a gente está falando sobre uma modificação no núcleo atômico através da interação que ocorre entre duas partículas nucleares. E essas reações de elementos radioativos são feitas como, por exemplo, a utilização do urânio, que é um elemento químico radioativo. E o nosso grande protagonista quando se fala em usina nuclear. Então aqui eu vou mostrar como funciona uma usina nuclear. Então, inicialmente, no reator, a gente tem o urânio sendo colocado nele e ocasionando em diversas reações de fissão nuclear, ou seja, uma quebra do núcleo atômico de um átomo estável, certo? Em núcleos menores. E assim produzindo a energia térmica, que é, como eu disse, aquela que chega em nossas casas. Posteriormente, nós temos a água que é utilizada para resfriar o núcleo do reator nuclear, onde ocorrem essas reações. E numa etapa secundária, a água radioativa, essa água que é utilizada para esfriar o reator, ela se torna radioativa. E essa água formada durante esse processo das reações nucleares, posteriormente é transformada em vapor por um sistema chamado gerador de vapor. E esse vapor produzido pelo sistema é utilizado para movimentar a turbina do gerador elétrico, de um gerador elétrico que é esse que está apontado pela seta aí. Tá vendo a aguinha resfriando essa turbina em cima e ela vai girando. E assim produzindo energia. A energia bruta em si, aquela que realmente vai ser passada pelo gerador de energia e ser encaminhada para as nossas casas. E desse processo a energia é levada para as nossas residências. Então, quando a gente pensa em usina nuclear, tem várias dispostas pelo globo, né, pelo planeta. Mas tem no Brasil? A resposta é sim. No Brasil a gente tem 2 usinas nucleares e ambas estão localizadas no estado do Rio de Janeiro e são chamadas Angra 1 e 2, devido ao fato de serem localizadas na cidade de Angra dos Reis. Há uma terceira usina em construção, que também será chamada de Angra 3 devido a estarem localizadas no mesmo local. Porém, a gente não tem expectativa para que esteja pronta e possa entrar em atividade, pois as obras ainda estão encaminhando de forma lenta. Então, quais são as vantagens de uma usina nuclear? A gente tem uma baixa emissão de CO2. Quando a gente fala em baixa emissão de CO2, porque ela não... Durante o seu processo, de todo esse processo que eu expliquei para vocês, ela não emite CO2 na atmosfera. Então, durante o processo, por exemplo, de carregamento de outros, digamos assim que processos externos à usina, eles têm uma certa emissão de CO2. Mas quando a gente fala da produção bruta em si da energia, a gente não tem emissão de CO2 na atmosfera.
É considerada uma fonte de energia segura. Os riscos de acidente com a energia nuclear são extremamente baixos. Não é impossível, mas são extremamente baixos. Então a gente diz que, devido aos diversos fatores, eles são localizados abaixo da terra, né, os reatores, eles possuem todo um mecanismo de proteção, diversas camadas de proteção, então a gente diz que é uma fonte de energia segura. E é uma fonte concentrada para a geração de energia. O que isso quer dizer? Pequenas quantidades de urânio podem fornecer grandes quantidades de energia. Então, estima-se que um pedaço de urânio poderia oferecer energia elétrica para uma cidade inteira durante um ano inteiro. E quais são as desvantagens da usina nuclear, da utilização da energia nuclear para a obtenção de energia? É uma fonte de energia não renovável, então, o que isso quer dizer? Que os recursos naturais que a gente tem do urânio, por exemplo, que é o nosso grande protagonista da energia nuclear, os recursos naturais presentes na natureza são limitados. Ou seja, uma hora a gente não vai ter mais como usar esses recursos. Então, uma hora vai acabar. Não é uma coisa que a gente vai ter sempre em rotatividade. É um resíduo radioativo. Então, os rejeitos nucleares que surgem nesse processo de operação de uma usina nuclear, eles são extremamente radioativos e podem emitir radiação, caso liberados na natureza, durante anos. E consequências posteriores em caso de acidente, que vai ser, eu vou explicar utilizando um exemplo no próximo slide. Então, quando a gente fala em consequências posteriores em caso de acidente, a gente precisa lembrar do acidente da usina nuclear de Chernobyl em 1986, que aconteceu na cidade na Ucrânia, onde a gente teve a explosão do reator nuclear, certo? E ocasionando uma enorme liberação de resíduos tóxicos que acabou deixando a área onde ela se localizava ali totalmente inabitável. E isso percorre até os dias atuais. Então, para a gente entender como é complicado Então, só para a gente entender que os riscos de acontecer acidentes são baixos, não são impossíveis. Então, se acontecer, as consequências posteriores são extremamente complicadas. Bom, pessoal, agora falaremos um pouco sobre usina termoelétrica. As usinas termoelétricas são grandes instalações de indústrias que, através da queima de combustíveis, geram calor, que por meio de alguns processos produzirá energia mecânica, que será transformada em energia elétrica. Os combustíveis utilizados nesse tipo de usina podem ser variados, podendo obter energia de recursos renováveis, que são aqueles com capacidade de se regenerar naturalmente a curto prazo e encontrados em abundância na natureza, e os recursos não renováveis, que são aqueles que não se regeneram, têm distribuição limitada na natureza e vão se esgotando à medida que são usados. Dessa forma, um dos combustíveis de recurso renovável é a biomassa, que é composta por matéria orgânica de origem animal ou vegetal, as quais podem fornecer energia com a própria queima desses materiais, por exemplo, a madeira ou o lixo. Já os combustíveis cujos recursos são considerados não renováveis são o carvão mineral, o gás natural e o óleo diesel, que são combustíveis fósseis. Isso quer dizer que a formação deles se dá por processos naturais, em que ocorre decomposição de elementos orgânicos soterrados por milhares de anos. Aqui nós temos algumas ilustrações desses combustíveis utilizados nas usinas termoelétricas que eu acabei de mencionar. Quanto ao funcionamento, para que ela funcione,
é preciso uma fonte de água, que pode ser um rio ou um reservatório, que vai fornecer água para o sistema. O combustível é adicionado na caldeira e a queima dele gera calor, que aquece a água das tubulações e produz um vapor superaquecido. Esse vapor é conduzido pelos dutos e promove a rotação da turbina. A energia mecânica da turbina aciona o gerador elétrico. Este, por sua vez, transmite a eletricidade para um transformador que adequará a voltagem das linhas de transmissão e então transportará a energia até chegar aos consumidores em suas casas. O condensador resfria o vapor após sua passagem pela turbina, fazendo com que ele retorne ao sistema para recomeçar um novo ciclo. A fumaça resultante da queima do combustível é expelida através do exaustor. E quais seriam as vantagens de uma usina termoelétrica? Vamos a elas. A versatilidade do uso de combustíveis, pois nela podem ser usados combustíveis diversificados. Além disso, podem queimar uma grande quantidade desses combustíveis, gerando uma grande quantidade de energia, o que torna essas usinas de alta potência. Elas podem ter a sua operação iniciada ou interrompida conforme a disponibilidade desses combustíveis e, por isso, a flexibilidade de uso. Essas usinas podem ser construídas em curto prazo de tempo e ainda, tais construções podem ser realizadas próximas às cidades, o que facilita a distribuição de energia e reduz a sua perda. A usina termoelétrica é uma importante alternativa para a geração de energia quando outras usinas têm sua operação comprometida devido a condições climáticas desfavoráveis. Por exemplo, uma hidrelétrica que tem um rendimento comprometido por conta da diminuição do nível do seu rio devido a estações pouco chuvosas. E quanto às desvantagens, a termoelétrica tem um custo de manutenção elevado, já que necessitam de reposições constantes de combustíveis para a queima. E, além disso, elas emitem gases poluentes, originados da queima de combustíveis fósseis, por exemplo. Isso contribui para o aumento desses gases da atmosfera e intensifica o efeito estufa, e com isso pode ocorrer uma maior retenção da radiação solar na Terra e, consequentemente, pode haver a elevação da temperatura do planeta. Por fim, a poluição causada por esses gases pode deixar a chuva mais ácida, ou seja, tem algumas substâncias poluentes na atmosfera que reagem com a água da chuva e a deixa ácida, podendo ocasionar danos ao solo, às águas, às plantas, entre outros. Outro tipo de usina que nós vamos ver agora como funciona é a hidrelétrica. Então, a usina hidrelétrica é aquela que vai produzir energia através da força das águas. Hidro é de água e elétrica é de energia elétrica. Atualmente, no Brasil, cerca de 90% da energia elétrica que nós produzimos vem através das hidrelétricas, então ela é uma fonte muito importante para a gente. E como essa energia é produzida? Então, primeiro é construído dentro dos rios essas grandes estruturas chamadas de barragem. A partir dessa barragem, a água dos rios é acumulada em um dos lados, formando uma represa. Esse acúmulo de água, chamado de represa, vai formar uma grande energia em potencial, já que o seu caminho natural foi impedido e tem muita força, muita pressão que esse rio vai exercer sobre essa barragem. Bom, a água, então, ela percorre todo um caminho chamado de canal até chegar a essa barragem, que possui grandes comportas, que são as portas que se abrem para a água passar para o outro lado. Desse outro lado estão as turbinas, essa estrutura em vermelho que possui as pás, que são giradas naturalmente pela água, num movimento que consegue captar toda a energia mecânica que o movimento da água possui naturalmente. O próximo passo são os geradores, que é essa segunda estrutura branca e amarela, que basicamente é uma grande máquina que vai converter, ou seja, transformar a energia mecânica do movimento da água em energia elétrica, que é a que nós mais conhecemos. A energia elétrica ela vai seguir para as torres de energia que vão distribuir até as nossas casas e os prédios, através daqueles vários fios que nós vemos nos postes das ruas.
E aí, quando chega em casa, nós distribuímos a energia elétrica pelas tomadas que nós usamos para ligar a TV e o computador. Então, depois da água sair dessas represas, ela é devolvida ao rio para seguir o seu percurso natural. E assim como as outros tipos de usinas de energia, as hidrelétricas também apresentam impactos ambientais, e essa imagem vai ilustrar bem isso. Então, a partir da construção dessa barragem, um dos lados vai inundar, então ele vai ter uma quantidade de água muito maior e ao redor desse rio vai se expandir. Então, o rio cresce muito de um lado e do outro ele diminui bastante. Então, se perde também toda a população ali de peixes, por exemplo, que está nesse outro lado, que acaba sendo interferida porque vai diminuir a quantidade de água, né? Então, há impacto nos dois lados da barragem. Então, quais são as vantagens e as desvantagens desse tipo de usina de energia? Então, as vantagens é que é uma fonte limpa de energia, que vai utilizar somente água, e justamente por isso é uma fonte também barata de produção de energia. Ela não emite CO2, que é o dióxido de carbono, um dos principais gases poluentes da atmosfera, e ela é uma fonte renovável, ou seja, o recurso que ela utiliza para a produção de energia, que no caso é a água, é naturalmente reabastecido pelas chuvas. As desvantagens incluem justamente os impactos ambientais que a instalação de uma usina traz. Então, o primeiro deles é a realocação da comunidade local. Então, as populações ribeirinhas que moravam ao redor do rio, as tribos indígenas que moravam desses lados da barragem, acabam precisando se mudar, porque inunda ali o espaço, né? Então, eles precisam encontrar outro espaço para habitar. Há também toda uma alteração do curso natural do rio. Então, um lado vai ter muita água, de outro lado vai ter muita pouca água. E isso vai interferir também na perda da flora local, porque inundando ao redor, você perde ali as árvores que estavam perto e também perde a fauna aquática e terrestre. Então, muita água de um lado acaba expulsando, por exemplo, a fauna terrestre e pouca água do outro lado acaba fazendo com que a população de peixes precise sair desse espaço para encontrar um lugar que seja mais favorável para ela habitar. Bom, depois dessa aula sensacional que a gente teve, bora fazer um exercício de fixação bem facinho. Sobre as usinas de geração de energia, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Usinas nucleares, queima de petróleo e as hidrelétricas são consideradas fontes de energia não renováveis. A maior fonte de energia elétrica do Brasil é a usina hidrelétrica, pela água ser um recurso abundante no país e por não apresentar impactos ambientais negativos ao ser instalada. As usinas termoelétricas podem utilizar combustíveis de recursos renováveis e não renováveis. A energia eólica foi criada na intenção de ser uma nova fonte de energia não renovável. As usinas de energia solar não emitem gases poluentes e precisam estar mais próximas da linha do Equador para uma maior eficiência. É falso que as usinas nucleares Então, é falso. A primeira questão é falsa. Por quê? As usinas hidrelétricas, elas são consideradas fontes de energia renováveis. Porém, as nucleares e as usinas nucleares e a queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, para utilização de energia, não são fontes de energia renováveis. Ou seja, seus recursos são limitados e vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais como utilizar esses recursos. E a segunda, a fonte de energia elétrica do Brasil é a usina hidrelétrica. A segunda questão é falsa também, pois as usinas hidrelétricas elas apresentam sim impactos ambientais com a sua instalação, como alagamento de grandes áreas, morte de fauna e flora ao redor e retirada da população indígena e ribeirinha de suas terras. As usinas termoelétricas elas podem utilizar combustíveis de recursos renováveis e não renováveis, então é verdadeira. Sobre as últimas duas perguntas, a energia eólica foi criada na intenção de ser uma nova fonte de energia não renovável. Bom, essa afirmativa é falsa. A energia eólica foi sim criada com essa intenção, porém ela é uma fonte de energia renovável. As usinas de energia solar não emitem gases poluentes e precisam estar mais próximas da linha do Equador para uma maior eficiência. Bom, essa afirmativa é 100% verdadeira. Então é isso, pessoal. A gente agradece pela atenção de vocês. Foi um prazer estar aqui preparando essa aula e
para vocês, preparando esse conteúdo, tentando deixar ele da forma mais didática possível e agradecemos muito. Obrigado pela atenção.